Olá, meus amores, como vocês estão? Comeram muita canjica, muita pamonha, muito bolo nesse São João? Olha só, hoje, na nossa aula de português, nós vamos encerrar o livro 1, tá? Dando continuidade ao 4º capítulo, que trouxe como gênero textual, certo? Nas discussões anteriores das últimas aulas, a charge, tá? A charge é um gênero textual de humor que tá para fazer uma crítica social relevante, baseado num contexto temático. Na abertura do capítulo 4, ele vai trazer para a gente a questão do Código Pré-Florestal, que foi votado no Senado em 2012, certo? Então, dentro daquele contexto, surgiram várias charges, certo? Que podemos relevar tanto o humor presente nela, quanto as críticas dentro de um contexto temático. Voltando para a realidade, hoje, do junho de 2020, nós podíamos levar uma crítica social, tá? De um contexto relevante sobre o coronavírus, o isolamento social, certo? Então, isso aqui estaria dentro do eixo temático. O que é a charge, enquanto gênero textual, está dentro do exagero, Valquíria? Está dentro do exagero porque, por ter um contexto temático, está numa relevância social. Dentro dos personagens que ela apresenta, tem celebridades, políticos, pessoas públicas, tá? Então, por meio da caricatura, elas são exageradamente nas suas formas físicas. Então, também está presente dentro da charge o exagero. Outro ponto da charge é a intertextualidade, que vocês viram comigo lá no 6º ano. O que isso significa? Quando dois textos conversam dentro de um só, tá? Lá no 6º ano eu passei uma prova para vocês que tinha o anúncio da Boticário, a propaganda publicitária das lojas O Boticário, mas ele fazia uma comparação com a Branca de Neve. Então, o que acontece? É um anúncio publicitário, que é um gênero textual midiático, certo? E um conto de fada, que é a Branca de Neve, para juntar e fazer uma campanha publicitária. O que acontece? Então, aí houve a intertextualidade, que também é muito presente na charge. Você precisa de um conhecimento prévio, um conhecimento do leitor, para poder entender, certo? Visando que as charges estão presentes nos jornais, nas revistas e nas mídias sociais. Outra questão presente dentro das charges são as figuras de linguagem, que a gente vai ver aqui. A hipérbole, a figura do exagero. A metáfora, quando a gente tira um termo e substitui por outro, certo? E a ironia, quando a gente passa a ser irônico dentro de uma construção frasal. Na página 101 do livro de vocês, situem-se aí, vai falar sobre o gênero textual, entendendo o gênero, que é a charge, e também na seguinte, na página 102, vai falar sobre as figuras de linguagem. Diz assim, em francês, charge significa carga. É exatamente o que esse tipo de texto faz. Carrega, exagera nos traços de alguém ou de algum acontecimento, procurando obter um efeito grotesco ou engraçado. Na 102, ele vai falar sobre a linguagem que é construída a charge. Ela pode ser verbal, não verbal ou a linguagem mista, híbrida, que é aquela que usa a linguagem verbal e não verbal. E também apresentar balões ou só uma legenda, certo? Diz assim, figuras de linguagem como a hipérbole, a metáfora e a ironia, bem como os efeitos persuasivos e efeitos de convencimento, produzidos por essas figuras, são comumente encontrados em charges. Aí ele vai dizer que a hipérbole é a figura de linguagem que consiste no exagero intencional para expressar uma ideia. Essas histórias me fazem morrer de rir. Então quer dizer o quê? Que é uma pessoa que riu muito, certo? Você diz assim, quase morri de tanto estudar. Então, ninguém morre de estudar. Então diz assim, metáfora é a figura de linguagem que consiste na substituição de termos que têm significados diferentes, atribuindo a eles o mesmo sentido.
Exemplo, Amanda é uma flor. Subentende-se que a menina é meiga, bonita, delicada, ou seja, apresenta características de uma flor. Percebemos que a palavra flor não foi usada no seu sentido literal, não foi usada no seu sentido denotativo, mas sim no sentido conotativo da palavra. Diz assim, ironia é a figura de linguagem que consiste no uso proposital de termos que manifestam sentidos opostos de seu significado. Exemplo, que pessoa educada entrou sem falar bom dia para ninguém. Então, eu estou sendo irônico, porque uma pessoa bem educada vai entrar no estabelecimento, tá? Ou em algum outro lugar e vai dar bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do tempo decorrido. Se a pessoa entrou sem falar bom dia para ninguém, é claro que a afirmação de que ela é educada não pode ser verdade. Aí diz aí no final da 102. Nesta sessão, você terá a oportunidade de produzir uma charge. Antes, porém, identifique na charge a seguir algumas das características que costumam compor esse gênero textual. Aí diz assim, ó, após a anistia, desmatamento cresceu 437% na Amazônia. Então aí, nesse quadrinho que está dizendo aí isso, vocês vão botar trecho da notícia vinculado à charge, tá? Aí no primeiro quadrinho vocês vão preencher assim, trecho da notícia vinculada à charge. Aí depois tem um senhor, né, com uma motosserra. Então tem assim, ó, trechos caricaturais. Nesse segundo quadrinho, botem aí, trechos caricaturais. E no último, tem duas pessoas conversando no balão e diz assim, não era madeira que a gente gritava antes, a gente gritava anistia. Então aí é uma figura de linguagem. Que figura é essa? Se antes eles não gritavam madeira e eles gritavam anistia, então é uma ironia, certo, gente? Aí eu vou deixar para vocês fazerem as páginas bem certinho lá no plural, tá? Só que antes disso, eu quero construir com vocês a página 108, que vai revisar, né, tudo que a gente viu nesta unidade. Primeiro ele vai falar sobre concordância verbal. No primeiro quadrinho que ele está pedindo para completar, ele está falando sobre sujeito composto. Quando o sujeito é composto, o verbo deve ficar no plural, tá, gente? Então, no primeiro quadrinho vocês botam aí, o verbo fica no plural. No segundo quadrinho, ele diz assim, sujeito simples, o núcleo no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito é simples, o núcleo tem que ser no singular. O núcleo no plural, o verbo fica no plural, tá? Aquele mesmo esquema. O aluno chegou atrasado. O aluno e a professora chegaram atrasados, que eu usei de exemplo para vocês. Então, quando muda o sujeito, muda também o verbo. Oração sem sujeito. Aí vocês vão botar assim, ó. Oração sem sujeito é aquela em que o verbo não se refere a nenhum ser. É uma oração formada apenas pelo predicado, certo? E que apresenta um verbo impessoal, tá, gente? Aí ele vai pedir assim, quem são os verbos impessoais? Eles vão dizer que os verbos impessoais é aqueles que indicam fenômeno da natureza. Vamos citar os fenômenos da natureza. Chover, ventar, nevar, escurecer, relampejar, tá? O verbo haver, com o sentido de existir, acontecer e ocorrer. Aconteceu ontem a festa de São João, certo? Verbos haver e fazer, com sentido de tempo decorrido. E verbo ser, indicando tempo, horas e fenômenos naturais, tá? Enquanto a charge, ele vai pedir o tipo de linguagem. Eu disse a vocês que o tipo de linguagem da charge pode ser verbal, não verbal e mista, tá? Os personagens geralmente são pessoas públicas, conhecidas como políticos e celebridades, apresentados de forma caricatural, de forma exagerada. E a finalidade, a charge é um tipo de texto de humor que tem como finalidade realizar uma crítica
de episódios reais e atuais em diversos campos, tá? Então, assim, a gente encerra o livro 1, que é correspondente a toda a primeira unidade, certo? A partir da próxima semana, a gente começa com o livro 2, tá? No dia 2 de julho, a gente começa com o livro 2, tá? Mas eu sinalizo aqui para vocês. Amanhã eu vou deixar uma atividade no plural sobre charge, tá? Que vocês vão construir. Assim que vocês terminarem de fazer as páginas que eu passar, não esqueçam de tirar foto, colocar o nome de vocês, porque às vezes o WhatsApp está sem foto. Ou então, a pessoa, o personagem que aparece não corresponde a vocês, fica difícil para a compreensão, certo? Beijo, morrendo de saudade de vocês.